Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Alessandra, estamos aqui no segundo de 3 episódios sobre alimentação e suplementação. No anterior a gente falou sobre o passado, agora a gente vai falar sobre o presente. Como o empirismo evoluiu e como a ciência e a indústria aprenderam a conversar melhor. Vamos lá. Então, enquanto a gente ficava achando muita coisa, colocando em prática, né, dando a cara para bater, testando, né, na academia, nos treinos e gerando suposições e tudo isso muito ancorado por uma indústria de suplementos que, obviamente, tinha um grande interesse econômico em manter, né, todas essas ideias, né, na ponta da língua de todos, para que todos quisessem consumir determinadas substâncias, produtos e tudo mais, para realmente não somente melhorar a performance em si, ou emagrecer, ou ganhar músculos, como também, na época, né, o empirismo todo, ele te colocava numa condição de refém, ou seja, se eu não consumir, eu não vou ter um bom resultado. Se colocava como o uso de suplementos e tudo mais, como algo que era necessário, porque sem eles, teoricamente, você não poderia performar e alcançar seus objetivos, né? E hoje, com 7, 8 anos, eu vi realmente uma evolução muito grande da ciência da nutrição esportiva, que veio para dar 2 tapinhas na cara de todo mundo e falar: acorda, menino, não é bem assim essa coisa, não. Tá? Eu mesma trabalhei na área clínica durante, né, muitos anos, aí na década do ano 2000, muito fortemente, acompanhando atletas, pessoas que queriam emagrecer, ganhar massa muscular. E eu tive que, com as revelações da ciência, adaptar muito a minha linguagem, as minhas crenças também. Vou dar um exemplo para vocês. A indústria, né, apostou demais na questão do consumo de proteínas. Então, proteína virou o nutriente sinônimo de esporte. Tá? Então, ou seja, a pessoa mal começa a levantar lá um dumbbellzinho para fazer um bíceps, ele já está tomando 2 doses de whey protein, né? Então, meio que virou uma febre nas academias, as pessoas. Então, a pessoa faz uma dieta de atleta, ela come quilos de frango. Isso era muito comum, né? Aliás, até hoje, para alguns nichos ainda é. Mas muito comum apostar todas as fichas na proteína. Então, por exemplo, hoje, se a gente olhar o mercado de suplementação esportiva, mais de 80% das vendas de suplementos são suplementos proteicos, né? Haja vista a fama da proteína no esporte. Eu mesma lá atrás, enquanto usava whey protein é a proteína extraída do soro do leite, que é um subproduto da indústria de lácteos, da indústria do queijo principalmente, né? Queijo é base de caseína, você pega o leite, que tem a caseína, tira o soro, e esse subproduto era um grande de um BO, vamos dizer assim, para a indústria, porque ele não pode ser depositado em qualquer lugar. Tanto que a maior produtora de whey protein do mundo é a Glanbia, né? A Glanbia holandesa é uma empresa hoje presente em vários países, todos os continentes. Ela é a maior produtora de queijo dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Então, ou seja, deu para entender por que ela foi arrumar um jeito de fazer alguma coisa com o soro do leite. E percebeu-se que no soro do leite tem uma proteína pequenininha, de tamanho molecular pequeno, que chama whey. Whey é o nome da proteína, gente, que é a proteína do soro do leite, né? Tem gente que fala, whey vegano. Gente, whey vegano não existe, whey é do leite, né? Mas, enfim, a gente ouve toda hora essas coisas, mas só para contextualizar aqui, que é simplesmente uma pura e exclusiva tradução do inglês. Whey é a proteína do soro do leite. E esse whey protein, sendo esse subproduto, e realmente é uma proteína pequena, né? Então, uma proteína pequena digere mais rápido do que uma proteína grande, isso é fato, né? E aí começou-se a supor que uma proteína pequena poderia ser absorvida mais rápida e induzir mais rapidamente o ganho de massa muscular. E dentro dessa proteína começou a se identificar que ela tinha uma concentração maior de leucina, que é um aminoácido muito importante para a regeneração muscular. Então, ou seja, o whey é essencial, porque ele é rápido de absorção, ele tem leucina, e aí a indústria começou a incrementar, né, o whey. Então, tem o whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, blends de whey e tudo mais. Aí veio, né, na atualidade, os estudos que vão mostrar, mas é melhor eu tomar whey isolado ou concentrado depois do treino? Quanto tempo depois do treino? Eu mesma falava, olha,
Você tem que ter uma rápida absorção para você aproveitar uma janela de oportunidade. Eu acho que muita gente que vai ouvir isso aqui hoje vai lembrar desse nome, janela de oportunidade, que é logo depois do treino, em que a absorção está mais facilitada e você vai induzir mais rapidamente a regeneração muscular. Gente, isso tudo era crença. Hoje os estudos mostram que não existe janela da oportunidade, infelizmente, porque a gente acreditou tanto nessa janela de oportunidade e saía correndo da academia para comer alguma coisa. Quantas e quantas pessoas não saíam balançando o squeeze com a proteína, com o carboidrato, para aproveitar a tal da janela de oportunidade, mas isso não existe. Então a ciência trouxe isso. E mais ainda, o tapa na cara da indústria da suplementação veio com os principais estudos hoje que mostram aqueles indivíduos que usaram proteínas concentradas, whey concentrado, o outro usou whey isolado e o outro tomou leite integral da vaca, do jeito que a vaca fez, com achocolatado com açúcar. Ele forneceu o quê? Whey, que está lá no soro do leite, ele forneceu caseína, que é uma molécula mais longa, que demora mais tempo para ser absorvida, e ele forneceu açúcar, gente, carboidrato. O que aconteceu? O cara que tomou o leite com achocolatado teve o mesmo ganho de massa muscular, em alguns casos até mais, do que o cara que comprou aquele pote de R$300 e saiu voando da academia para aproveitar a janela de oportunidade mexendo no squeeze. Tá? Então, ou seja, esse tipo de ciência, ela traz aí um papel muito importante do alimento e ela foi reduzindo o papel, ela foi despindo essa fantasia que a gente tem da suplementação. Eu não estou dizendo aqui que a suplementação não serve para nada, de forma alguma, tá? Mas que nós idolatramos a suplementação. Exageramos, trouxemos à luz aí do conhecimento das pessoas uma hiperdependência e um fanatismo de acreditar que somente a suplementação pudesse ter efeito, enquanto muitos e muitos estudos mostram hoje que uma boa alimentação equilibrada, bem composta, bem feita, bem dividida, ela faz com que nós cumpramos as nossas metas do esporte da mesma forma da pessoa que usa suplementação. Na atualidade, nos dias de hoje, a suplementação tem um papel menor do que a alimentação, do que a comida de verdade, né, pensando na performance de atletas. Mas, claro, a suplementação ela é uma facilitadora. Como eu disse no episódio anterior, muitos atletas, principalmente de alto rendimento, têm um gasto calórico muito alto. Então, por exemplo, usar um carboidrato isolado para suplementar ao longo de um pedal muito longo é essencial, porque muitas vezes é muito complexo você ficar levando comida, né? A digestão de um nutriente isolado é mais rápida do que de uma matriz alimentar composta. Então, em determinados momentos, o suplemento de proteína tem seu valor também, porque ele é prático, ele é fácil de ser usado. Mas ele também é uma ferramenta de erro, porque muita gente já tem uma alimentação equilibrada e consome mais suplemento proteico do que precisa, gerando excesso proteico, né? E nós sabemos hoje que com a suplementação, se você não tiver um acompanhamento e não fizer isso de forma adequada, é muito mais fácil você gerar excessos que são mais prejudiciais do que as próprias carências no esporte e na saúde. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Agora, voltando no que você falou antes, eu acho que tem uma coisa interessante, porque hoje você tem duas indústrias que estão em polos opostos, mas que se retroalimentam, que é a indústria alimentícia com açúcares e gorduras saturados e a indústria da dieta. Então, um fala engorda, 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 o outro fala emagrece, emagrece, emagrece. E muitos de nós ficam nesse pêndulo entre a tentação e a busca do milagre. Exato, muito bom você ter falado isso, porque infelizmente, né, são mais de 20 anos trabalhando com pessoas e eu vejo que existe um tipo de comportamento na humanidade que é o 8 e 80. Ele quer o sim e o não, ele quer o bom e o ruim, ele quer o vilão e o mocinho, ele quer o veneno, né, e a salvação. E é exatamente nessa dicotomia que existe, que a gente vê a indústria do suplemento que está ali prometendo várias questões, várias coisas positivas para a saúde, enquanto a indústria do alimento refinado, ultraprocessado, açucarado, engordurado, pobre nutricionalmente, está tentando mascarar e te fisgar pela indulgência. Aí entra nós, como consumidores, que precisamos ter aí um critério e um cuidado para esse tipo de análise. Não que você comer lá um biscoito que você adora, sei lá, recheado, de vez em quando vai te fazer qualquer mal.
Tá? Então, acho que a gente hoje, nos dias de hoje, a gente já tem mais noção. A gente passou por vários tipos de dietas na moda, a gente passou por vários tipos de posicionamentos de restrição, vários tipos de corpos, a apologia à magreza, a apologia aos músculos também. Então, a gente viveu aí também no início ou seja, eu no início do final dos anos 90 também, e no início dos anos 2000, uma galera muito querendo músculo, a pele colada no abdômen. A gente via aqueles estereótipos de pessoas perfeitas e tudo mais, e que, ou seja, a busca para atingir isso, para atingir esses corpos perfeitos, vamos dizer, tá? A pessoa também, ela entendia que a alimentação poderia ser, assim, um grande vilão, então não podia nada, não podia comer nada, então as dietas se tornaram cada vez mais restritas, em que só os alimentos perfeitos poderiam entrar, e, por outro lado, a hipervalorização da suplementação e também dos recursos ergogênicos. Então, nesses últimos anos, né, que passaram, a gente viu também uma corrida muito grande para a busca, por exemplo, eu vivi aí uma época em que a pessoa que tentava buscar ter um estilo de vida bacana, que começava a praticar esporte e tudo mais, ela ia procurar um endocrinologista. Quem é seu endócrino? Quem é seu endócrino? Como assim que você precisa ir no endocrinologista para você ter uma vida mais saudável, para você praticar esporte, ou mesmo para você melhorar o seu tempo em 10 quilômetros, para você pedalar melhor? Então, isso tudo por quê? Porque começou-se a buscar algo além da dieta, né? Como trabalhar a questão hormonal, como trabalhar esses outros recursos ergogênicos que são medicamentosos, tá? Então, aí a gente entra numa outra faceta de todo esse mundo que ainda é presente, né? A gente está falando da atualidade, você ainda vê bastante dessas pessoas, essas mulheres e homens que buscam, por exemplo, a complementação hormonal para performar melhor no esporte. Então, o uso, por exemplo, de testosterona por mulheres e homens que entendem, que vão buscar talvez a procura por qualidade de vida, ou então a procura é para ficar bem fisicamente, mas daí você começa a usar subterfúgios, ou seja, muitas vezes os médicos, eles apoiam esse tipo de conduta para pessoas saudáveis, pessoas que têm níveis hormonais adequados fisiologicamente dentro das taxas de referência, tá? E que você vai lá e turbina para que você fique e tenha uma performance corporal, principalmente corporal, maior e mais rápida. Até porque a classe médica, como qualquer amostra da população, tem pessoas que são mais aderentes à ética e a princípios e outras não. Então, não é porque tem um CRM Exato. que a pessoa é absolutamente isenta e objetiva e ética no seu comportamento. E vou dizer uma coisa, Álvaro, eu, com essa experiência que eu tenho de tantos e tantos anos, eu já vi coisas assim extremamente sérias e absurdas por parte de médicos, tá? Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Toda vez que você usa substâncias que mexem com seus controles hormonais, de verdade, daqui a algumas décadas a gente vai saber o resultado. E, infelizmente, muitas pessoas estão sendo cobaias de algo que a gente não tem real conhecimento dos efeitos a médio prazo e a longo prazo. E eu acho que essa é a pauta do nosso próximo episódio, mas fechando esse episódio, talvez tenha uma coisa da gente aprender a se aceitar. Me lembro um insight que eu tive quando eu estava numa academia fazendo aula de aeróbica e vendo que tinha gente na primeira fila que quase não fazia aula, mas tinha aquele corpo perfeito. Então, muitas vezes, o DNA e a capacidade da natureza com que aquela pessoa foi premiada, e você tentar, de forma exógena, colocar coisas dentro de você para chegar naquele DNA, não vai chegar. Pensando aqui, esteticamente, vocês acreditam de verdade que a Gisele Bündchen faça grandes e homéricos esforços para ser quem ela é? Não. Então, exato, ou seja, é natural, ou seja, realmente ela deve ter uma alimentação adequada, uma menina que se cuida, mas eu digo, ou seja, a gente pensa assim, poxa, essa mulher deve treinar muito, deve fazer muitos exercícios, deve ter uma alimentação super regrada. Não, eu conheço muitos modelos, sempre atendi muitos modelos magras, né, pessoas que estão nas capas da revista, estão nos blogs, estão no Instagram bombando, tá? E você vê que são pessoas que levam a vida delas, mas que geneticamente elas têm aquela predisposição e fazem, né? Tem uma alimentação bacaninha, fazem uma atividade física, mas não é o excesso de atividade física, ou então dietas específicas que fazem com que elas sejam daquela forma. Então, se você não tem o biotipo delas e você tem que fazer esforços homéricos, comprometendo a sua saúde e não produzindo
algo que possa se manter naturalmente, não se sustente naturalmente, por que fazer, né? Então, acho que essa aceitação é muito importante. E eu acho que aí a gente vai, no próximo episódio, dar um salto para o que podem ser verdades de hoje que deixam de ser verdade no futuro. E o caminho das ideias da alimentação e da suplementação. A gente está trabalhando muito um back to basic em todos os aspectos. Os estudos de hoje, em todos os caminhos, para prevenção de doenças, para melhora de performance, para o esporte em si, para a boa saúde, para controle de várias questões, a gente está cada vez mais voltando para o básico. E acho que com tristeza o último episódio, porque tem muito mais que a gente possa aprender com a Alessandra, mas a gente se vê semana que vem.